Como dizia Richard Baxter, primeiro luz, depois calor. Este é o despertamento espiritual com os atalaias missionários. Olá pessoal, eu sou a Elizabeth e este é o canal dos Atalaias Missionários. Eu sou o Nilson Antunes e já aproveita e se inscreva no canal e ativa o sino das notificações. Sejam bem-vindos a mais um Despertamento Espiritual podcast aqui no nosso canal e mais uma vez estamos disponíveis para clarificar e esclarecer aquelas questões diárias acerca da Bíblia e da vida cristã. E o tema de hoje é: o que era o espinho na carne de Paulo? Antes de começar, recomendamos que ouça esse podcast com um caderno de anotações e consulte os versículos que nós aqui expormos na sua Bíblia. A Bíblia não diz o que era o espinho na carne de Paulo. Apenas sabemos que o espinho na carne de Paulo atormentava ele e que Deus não o retirou. Apesar de lhe causar muito sofrimento, o espinho na carne ajudou Paulo a se manter humilde. Paulo recebeu um espinho na carne depois de ter uma visão gloriosa do paraíso. O espinho na carne serviu para que ele não se tornasse arrogante ou se achasse superior por causa da revelação que ele teve. Vejam 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. Paulo sofreu muito com o espinho na carne e orou 3 vezes a Deus pedindo que o retirasse. Mas a resposta que recebeu de Deus foi simplesmente única: a minha graça te basta. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8 a 9. Deus não retirou o espinho da carne de Paulo, mas o ajudou em sua fraqueza. Não há mais nenhuma referência ao espinho na carne de Paulo, por isso ninguém sabe o que era. A Bíblia não diz se o espinho na carne estava ligado a alguma doença ou perseguição de Paulo que sofreu ao longo de sua vida, mas conhecemos alguns fatos importantes sobre o espinho na carne de Paulo. Era de origem espiritual. Primeiro, a Bíblia diz que o espinho na carne era o mensageiro de Satanás. Segundo, tinha efeitos físicos. O espinho afetava a carne, o corpo de alguma forma. Essa não é a primeira referência a algum problema causado espiritual. Por outra, a referência que vamos utilizar aqui é Lucas, capítulo 13, versículo 11. Terceiro, era ruim. O espinho na carne atormentava Paulo e ele queria muito ficar livre. Deus permitiu. O sofrimento de Paulo tinha um propósito. Deus não o livrou do sofrimento, mas o ajudou a crescer com essa experiência. Então, por que Deus não tirou o espinho na carne de Paulo? A Bíblia diz que Deus não curou Paulo do espinho na carne para mostrar que a sua graça era suficiente. Quando estava fraco e em sofrimento, Paulo podia ver que o sucesso de seu ministério não dependia dele. Ele foi muito privilegiado por receber visões e dons, mas tudo isso era obra de Deus. Paulo era fraco, mas Deus é forte e usou Paulo para abençoar muitas pessoas. Deus usou até a ação cruel de Satanás para o bem de Paulo. Satanás tenta nos destruir, mas Deus usa até as situações mais difíceis para nos ajudar a crescer e aprender. Romanos capítulo 8, versículo 28. O espinho na carne de Paulo era uma coisa ruim que ninguém deve querer, mas Deus inverteu a situação. Servo e atalaia, a morte na cruz não foi em vão. Deus não se preocupa em preencher igrejas vazias, mas sim em preencher corações vazios. Pessoal, lembrem-se sempre, a morte na cruz não foi em vão. O canal Atalaias Missionários é mantido por uma campanha de financiamento coletivo. Ajude-nos a arrecadar meios financeiros para melhorar a qualidade dos nossos vídeos. Estes são os números das nossas coordenadas bancárias. Ajude-nos apenas se você quiser.